Bom dia, bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbello, criadora do Método Pilates for Kids. E na aula de hoje eu vou trazer para vocês por que o P4K é uma grande oportunidade. Eu sei que sempre que a gente inicia em algo, sempre que a gente começa a pesquisar algo, querendo ou não, nós temos alguns objetivos buscando aquilo. E às vezes os objetivos podem ser claros, outros podem não ser tão claros. E quanto mais a gente realmente busca saber o que realmente aquilo vai trazer de benefício próprio. Isso não é errado a gente buscar, o que é bom para mim? Será que isso vai ser bom para mim? Será que isso não vai ser bom para mim? Então, quanto mais você realmente buscar se realizar, quanto mais você conseguir encontrar, a gente chama de fórmula mágica, né? Mas quanto maior for o vínculo das coisas, melhor você realmente vai estar trabalhando em algo que você gosta, em que você realmente enxerga que é próspero aquilo, né? Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender um conceito que ele é um conceito que muitas pessoas não entendem. Bom, Vânia, que tipo de conceito tu quer me trazer, né? Vão apertando os coraçãozinhos aí, gente, se vocês estão aí, aproveitem e chamem mais pessoas, clicando aqui no avião, ó, tá? Clica no avião, chama o pessoal, porque eu vou trazer para vocês hoje o que é, né? Por que o P4K é uma grande oportunidade. Então, vai lá e não deixa de compartilhar com mais pessoas. Bom, eu quero trazer para vocês o que é o sinônimo, né? O que realmente significa, né? Oportunidade. Por mais que pareça Vânia, eu sei o que é oportunidade. Tem muitas pessoas que não entendem o que é realmente isso. Então, eu realmente estou pesquisando agora, nesse momento, no próprio dicionário, e diz assim, ó, sinônimos de oportunidade: ocasião, momento, hora, instante, chance, brecha, entrada, maré, cabe, uma razão, enfim, todas essas palavras, né, são sinônimos de oportunidade. Então, também pode ser, ó, conveniência. Olha só como às vezes a gente se equivoca. Mas é muito interesse meu. Não, faz parte da oportunidade de você ter interesse, ter conveniência, ter vantagens, ter benefícios, ter proveito, ganhos, comodidade. Enfim, gente, isso é realmente para a gente abrir um pouco mais o nosso leque de entendimento do que é uma oportunidade. Então, quando eu trago para vocês que o P4K é uma grande oportunidade, é porque eu já vejo todos esses, eu já vejo todas essas oportunidades, todos esses interesses, todas essas vantagens, todas essas marés, tudo isso que está acontecendo já é algo visível para mim. E às vezes pode ser que para você que está começando agora, sei lá, começou a me seguir aqui uma semana, 15 dias, enfim, você ainda não entendeu o que realmente isso tem de oportunidade para mim. Então, é isso que eu realmente quero trazer para vocês, para que a gente realmente comece a explorar um pouco mais, né? Às vezes, se a gente não entende que essa é uma chance para mim, se a gente não entende que essa é a minha oportunidade de entrar, que esse é o momento, olha só, gente, esse é o momento, que esse é a maré que está subindo, às vezes a gente não entende por que a gente não se deu conta antes. Porque às vezes a gente não sabe nem o que realmente está procurando. Então, é importante que você tenha muito claro dentro da cabeça de você que sim, estar buscando conveniência, ter interesse, ter vantagens, ter proveitos, ter comodidade não é tão ruim assim. Ele realmente é importante e é o que faz nós profissionais nos mantermos no mercado, tá? Você precisa buscar isso. Você precisa. Eu sei que a gente não aprende isso na faculdade. Eu sei que você também não aprendeu. Você aprendeu a ser um bom profissional, um bom instrutor de pilates. Você aprendeu a ser um bom professor de educação física e também um bom profissional de fisioterapia. Sempre buscando o bem-estar da outro, né? Levando saúde, levando melhora, levando conforto para o outro. Mas você tem que ser um pouco, sim, e eu digo até egoísta, e pensar um pouco de vocês. Porque nada funciona só de um dos lados. Você não pode só pensar em dar, em dar, em dar, sem que você receba, né? Existe já uma frase bíblica que se diz, né? Que é dando que se recebe.
Mas, às vezes, você precisa pensar qual vai ser a oportunidade, qual vai ser a vantagem, o que eu ganho com isso, né? Então, por mais que às vezes a gente não fale, a gente tem isso dentro de nós. Eu não vou ficar fazendo algo que eu não ganhe nada com isso. Eu não vou perder o meu tempo fazendo coisas que não me levam aonde eu realmente quero. Então, é isso que você precisa entender, que em todo o negócio, em todas as oportunidades, em todas as brechas, em todos os momentos, precisam ter os dois lados da moeda. O ganha, ganha. Você ganha e a pessoa que está com você também ganha. Nossa, Vânia, agora não entendi. Eu vou explicar para vocês. Dentro do método P4K, existem dois personagens que vão ganhar, tá? É você, como profissional, e é a criança que você vai trabalhar. E de que forma isso acontece, né? Ah, Vânia, mas como eu ganho e a criança também ganha? Primeiramente, a criança, nós vamos entrar na parte da criança, tá, gente? A criança, ela vai ganhar com a sua atividade, ela vai ganhar com o seu trabalho sendo executado para ela. E aqui eu falo criança, mas é crianças, né? Todas as crianças que você for trabalhar. Ela ganha sim. Por quê? Toda vez que a gente enxerga algo e a gente precisa trabalhar, você precisa identificar. Ah, uma outra coisa que eu não falei para vocês. Toda oportunidade, tá? Ela parte de um problema. Ficou? Entende muito essa dica. Toda oportunidade, ela vem de um problema. Não existe uma oportunidade onde não existe problema. Se você não tem um problema para resolver, se não tem algo que você precisa estar ajudando, melhorando, você não consegue encontrar oportunidade. Tá? Então, sempre pense, qual é o problema da criança? Qual é o problema, gente? Se a gente realmente entrar a fundo nisso e a gente analisar cada vez mais a criança de hoje, ela está vivendo num mundo diferente. O mundo que a criança vive hoje, ele é um mundo diferente do que nós vivemos. A criança de hoje precisa ser trabalhada de outra forma. Durante esses últimos dias eu venho batendo muito nessa tecla. A gente precisa estar trabalhando na criança de hoje. A gente precisa entender a criança de agora. É isso que a gente precisa fazer. E não ficar buscando, porque eu aprendi isso há 5 anos atrás, já tá defasado. Então, qual é o problema da criança de hoje? A criança de hoje, anotem aí, a criança de hoje, ela está mais sedentária, ela está mais tecnológica, ela está cada vez menos ativa e ela realmente está com um grande problema que ele é oculto, né? O que é oculto? Ele está ali, mas não é tão visível, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma criança obesa, é um problema visível, você enxerga a criança obesa. Agora, se você pega uma criança com um desvio postural, ele é oculto, porque nem sempre a pessoa enxerga, nem sempre os pais enxergam, mas o problema está lá e ele pode se tornar pior do que a obesidade. Então, existem problemas por trás da criança que não estão sendo vistos, mas que nós, profissionais, precisamos, sim, não só identificá-los, como também alertar os pais, alertar a sociedade de que ele está, sim, cada vez mais dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Então, a criança de hoje, ela já é uma criança que precisa ser trabalhada pela própria estrutura de vida, pelo próprio meio que ela convive, pelo próprio ano que ela passou, gente. Lembre quando eu falei que a oportunidade, às vezes, é um momento, que oportunidade, às vezes, é uma maré que está acontecendo, e quando você pega essa maré, quando você pega essa onda, você vai surfar a mesma onda. Quando você enxerga que aquele é o momento, você aproveita o momento. Né? Então, o que acontece? Um exemplo clássico. Quem tinha, sei lá, empresa de costura, quando começou a pandemia, o que começou a fazer? Começou a fazer máscara. Por quê? Porque a máscara é uma necessidade do momento. Pode ser que essas empresas nunca tenham feito uma máscara antes, mas agora era uma oportunidade, era uma necessidade do momento. O que acontece para nós profissionais da área, né?
agora é o momento. Por quê? Porque a criança ficou presa, porque a criança ficou ainda mais tendo aula online, porque a criança se movimentou muito mais, porque as atividades físicas das crianças foram cortadas, a escola foi cortada, tudo que realmente era benéfico para a criança foi praticamente cortado. A criança, se a gente para analisar, ela foi o nicho de mercado mais afetado. Tudo que tinha para a criança foi fechado. Tudo que realmente era voltado para a criança ficou um bom tempo sem estar tendo essas atividades. Então, quando você entende que a criança tem um problema, você enxerga que tem o quê? O quê? Quero ver vocês escreverem aí. Quando existe um problema, quando existe algo por trás, quando existe uma necessidade, existe o quê, gente? Uma oportunidade. E aonde está a oportunidade? Gente, não existe uma atividade física que trabalhe tanto o corpo da criança no quesito de fortalecimento e mobilidade quanto o Pilates. Eu sou profissional da área de educação física, eu fui atleta de competição, inclusive, e eu conheço a grande maioria dos esportes. A maioria deles trabalha o corpo da criança, trabalha fortalecimento, trabalha agilidade, trabalha, às vezes, alongamento, mas todos eles não têm o mesmo casamento como acontece com o Pilates, que ao mesmo tempo você alonga e fortalece, que ao mesmo tempo você dá sustentação e dá mobilidade, que ao mesmo tempo você dá alongamento e dá também firmeza. Então, o Pilates, ele realmente é uma atividade que não tem nos outros esportes para criança. Também não tem uma modalidade que são normalmente para meninos e meninas. Normalmente os esportes são feminino e masculino, né? A criança matricula ela para fazer futebol. Futebol feminino, futebol masculino, vôlei feminino, vôlei masculino. E assim vai, né? Que seja coletivo, que seja prazeroso, que seja criativo. Então, não existe no mercado algo que realmente tenha essas características, que seja realmente focado a resolver um problema. Você tem um problema, você precisa resolver um problema. Você precisa mostrar para os pais que às vezes acham que não tem nada acontecendo com o filho, que sim, ele está com uma postura mais inadequada, ele está muito propenso a ter uma cifose, ele está muito propenso a ter uma escoliose, ele está muito propenso a estar crescendo com um pé chato, com um joelho varo ou um valgo, e esses tipos de conhecimentos somos nós que temos que mostrar. É muito raro um pai e uma mãe identificar isso, porque normalmente os pais eles procuram não enxergar, às vezes, algo no seu filho, porque incomoda, parece que o pai, a mãe, enfim, eles fracassaram de ter acontecido isso. Então, eles normalmente não procuram. Quem que cabe procurar? Nós precisamos procurar, nós precisamos mostrar se aquilo está acontecendo. Mas a gente realmente só mostra, a gente realmente só apresenta isso se os pais souberem do porquê. Se eles entenderem que realmente existe um problema que está no dia a dia da família. E, gente, nunca na história, eu lembro até de quando eu era pequena, nunca se investiu tanto nos filhos. Nunca se colocou tantos investimentos, eu digo, na parte de ensino, na parte de prevenção, na parte de cuidados. Por que os pais realmente estão segurando muito seus filhos? Pelo medo do Covid. Pelo medo de contaminação, pelo medo de daqui a pouco a criança contaminar e trazer. Então, está sendo aberto ainda mais oportunidades para as pessoas. E para você que é profissional da área. Porque quando você enxerga que a criança precisa, ela tem um problema, é uma atividade que trabalha todas as outras áreas. É uma atividade que os pais estão investindo. Inclusive, pais estão deixando de colocar os filhos na escola, mas levando para o Pilates. Por quê? Porque eles entenderam que antes da pandemia, e se a gente passar e voltar um pouco a fita que a gente chama aqui, né? O máximo que era deixado uma criança na frente do computador, do celular, do tablet, era 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Hoje, a realidade das crianças é a tarde inteira na frente do computador.
Hoje pode, porque a situação é diferente. Sim, a situação é diferente, a gente precisou adaptar. Mas a gente não pode levar a criança a esse tipo de dia a dia, de desconforto, de rotina que não era normal, sem fazer nada. O que isso vai ocasionar, gente? Não precisa nem pensar muito o que vai ocasionar. Imagine ficar 4, 5 horas na mesma posição, assistindo aulas, parado, não tendo aula, às vezes, de educação física, não saindo de dentro de casa, não saindo dentro do apartamento. Qual é o caos que vai se instalar nessa criança? Cada vez maior. Quanto menos a gente movimenta, menos se movimentaria. Quanto mais a gente come, mais a gente comeria. Então, são coisas que estão acontecendo e é um problema visível na sociedade. É visível. Você não precisa falar muito para os pais que eles já entenderam, eles já viram isso. Eles já viram os filhos que estão praticamente em momentos instável, a criança mais chateada, a criança mais desestimulada, a criança mais entediada, a criança que não quer saber de fazer nada. Tem aula, que saco, tem isso. Toda hora ela vem reclamando, e quando isso acontece, não tem pai nem tem mãe que queira continuar assim. Então você precisa ter clareza disso, que criança tem um problema e criança precisa ser resolvido o problema. E o Pilates para criança é uma das coisas que resolve isso. O Pilates, ele vai resolver o problema do desvio postural, ele vai resolver a falta de atividade, ele vai devolver para o pai a segurança de que, poxa, tudo bem, o meu filho está tendo aula e a gente não sabe também o que vai acontecer o ano que vem. Se vai continuar desse sistema, se vai ser híbrido, se vai ter uma vacina, ninguém sabe. A gente espera que ocorra isso, mas a gente não sabe. Então, pode sim acontecer de resolver todo o problema. E aí vai dar uma avalanche de crianças realmente necessitando todos esses trabalhos. Vânia, se não voltar às escolas, as crianças continuam existindo. Elas podem não estar na escola, mas elas estão nas suas casas, elas estão nos condomínios, elas estão nos bairros, elas não sumiram, gente. As crianças continuam permanecendo vivas. E cada vez nascem mais e mais crianças. Então, o que você precisa entender que é uma oportunidade é que também a criança nunca acaba. A criança que você começa a trabalhar esse ano com 6 anos, o ano que vem ela vai sair? Não, o ano que vem ela faz 7. Você continua trabalhando com ela? Sim, mas a criança que tinha 5 agora tem 6. Você pode trabalhar. Então, existe sempre um ciclo de crianças que saem do seu atendimento e crianças que entram. Então, isso tem que ser algo que conte para você como um benefício. Entenderam? Então, é importante você entender que sim, o Pilates for Kids é uma oportunidade também para criança. Então, lembra que eu falei que toda oportunidade tem que ter um ganha-ganha? A criança e a família precisam ganhar com o seu trabalho? Precisa. Você precisa ganhar com o seu trabalho? Também precisa. E qual seria, nesse caso, gente, o ganha-ganha do profissional? Qual é o seu ganha-ganha? Aonde entra o seu lado, né, que eu falei no início, né, dos sinônimos? De chance, de interesse, de vantagem, de benefícios, de proveitos, de ganhos, de comodidade. Aonde entra isso para você? Porque essa é a sua parcela dessa nova modalidade. Essa é a parcela sua de ganhar. Porque quando você resolver um problema, você vai ser o quê? Reconhecido como uma pessoa que resolve. Gente, eu não sei vocês, mas as eleições aqui na minha cidade, o que mais mostrou é que as pessoas querem pessoas que resolvam problemas. Acabou-se a era de enrolação, de mascarar, de que eu vou dizer que vou resolver e não resolve. Cada vez mais as pessoas querem profissionais que vão lá e resolvam o problema. Então, você tem um problema com a criança, você vai resolver o problema. Esse é uma das maneiras de ganhar. O que mais, gente, do profissional? Existe um excesso de profissionais da área? Vocês acreditam que existe uma demanda demais? Existem muitos profissionais de fisioterapia e educação física? Vocês acham que isso acontece?
Vocês acham que está meio que saturando algumas áreas? Vocês identificam isso, gente? Manda aí para mim. Se vocês identificam que existe um excesso de profissionais na área, manda aí. Vocês acreditam que existam profissionais em excesso? Gente, cada 6 meses se formam turmas de profissionais prontos para o mercado. Essas turmas, elas giram em torno de 50, de cada universidade, de cada faculdade. 50, 60 profissionais. Existe essa aceitação de todos esses profissionais? Existe campo de atuação para todos esses profissionais? O Pilates adulto, sim, né? O pessoal está escrevendo aqui. Não existe, gente. Por que que às vezes não existe? Porque as pessoas tendem a replicar as mesmas coisas que já vem acontecendo. Por que que no Pilates adulto não existe? Que está saturado? Porque a grande maioria dos profissionais fazem o mesmo caminho. Porque a grande maioria dos profissionais trabalha com o mesmo público. E aí chega um momento que realmente satura, chega um momento que tem demais profissionais para poucos alunos, ou demais estúdios para poucas pessoas naquele ambiente. Então, quando você entende que existe um excesso de profissionais em algumas áreas de atuação, você começa a ter que olhar outros lugares. Imagine você chegar num estádio, tá? No estádio de futebol, no estádio que vai ter um show, tá? E aí você realmente teve a oportunidade de comprar o seu ingresso. Só que o seu ingresso te dá direito de você ir em qualquer lugar do estádio. Aonde você vai? Naquele lugar que está cheio de gente, que você olha assim e diz, nossa, por que está todo mundo naquele lugar? Ou você vai naquele lugar que tem menos pessoas, que você vai poder sentar, que você vai poder conversar com alguém, que você vai ter menos pessoas no mesmo lugar. A gente faz isso, gente. Só que quando a gente vai para a área profissional, a gente tende a errar nesse momento. Porque a gente está vendo que já está cheio de gente lá. E o que, que a pessoa faz? Ela continua indo lá. Se já está cheio aquele lado do estádio, por que, que vocês continuam indo naquele lado? Se tem um outro que está vazio, se tem um outro que tem poucas pessoas. Porque existe algo que se chama medo. Sabe por que, que existe algo que se chama medo? Quando a pessoa, existe também a lei da oferta e da procura, né? O que, que acontece? Que até umas pessoas colocaram ali, a demanda, né? Acaba a demanda. A oferta e da procura é o seguinte, existe uma procura, né, de algumas coisas. Quando existe a saturação daquilo, quando você encontra aquilo, acabou a procura, porque você encontrou. Agora, o que acontece é que tem poucas pessoas procurando e muitas pessoas querendo dar aquilo. Aí realmente não funciona. Então, você precisa identificar isso e você precisa parar de querer entrar num lugar que não tem mais necessidade de profissionais. E bem pelo contrário, os profissionais que estão lá e não alertarem, e não se derem conta de que eles precisam ir por um outro caminho também, eles vão indo e chega um momento que eles não se seguram mais, eles não conseguem se manter no mercado. E aí, quebra estúdio, fecha estúdio, perde o emprego, e aí, às vezes, volta a ter que trabalhar num valor muito abaixo de mercado. Então, você precisa identificar isso. Aonde tem excesso de profissionais? Eu vou continuar indo, lembrem do estádio, gente. Imaginem agora, fecha os olhos de vocês. Imagine o estádio, você entrou no meio dele. De um lado tá cheio de gente, do outro lado tem gente, mas bem menos. Por onde você iria? Entendeu? Então, às vezes, a pessoa precisa enxergar isso, tá? Que é o excesso de profissionais. Existe excesso de profissionais e sempre vai existir em algumas áreas. Entenderam? Porém, nós precisamos identificar e ir aonde realmente tem essa necessidade. Então, a partir de agora, você realmente vai analisar. Você vai sentar hoje, você vai olhar, poxa, o meu trabalho, onde eu estou trabalhando hoje, existe um excesso de profissionais? Existem muitos profissionais fazendo a mesma coisa do que eu? Quando você identificar isso, liga-se uma luz de alerta. E eu aconselho que ligue na sua cabeça. E que você comece a olhar as outras coisas. Porque se você continuar insistindo em algo que não tem mais como retribuir, não tem mais como voltar para vocês,
tende a você não aguentar, tá? Eu até comentei durante a semana passada a história da laranja, né? Da laranjeira. Imagine você ter um pé de laranjeira, ok? E aí vai uma pessoa lá colher laranja todo dia. O que acontece? Aquele pé de laranjeira, ele vai suprir aquela pessoa por muitos anos. Agora, imagine o mesmo pé de laranjeira e ter 50 pessoas todo dia lá buscando laranja. O que vai acontecer? Chega um ponto que a laranjeira não consegue mais produzir para dar para ter laranja para todas essas 50 pessoas. E aí, o que acontece? As pessoas ficam sem laranja, porque ela não consegue produzir, ou até mesmo você sobrecarrega aquela laranjeira de ter que produzir mais. Então, vocês precisam identificar isso. E precisa identificar. Entenderam, gente? Então, excesso de profissionais existe. Vai continuar existindo? Vai, porque cada vez mais existe mais profissionais trabalhando. Existe a oportunidade de enxergar aonde tem menos pessoas? Existem caminhos. Eu estou mostrando para vocês, o Pilates para criança é um caminho. Certo? Olha só, gente, vamos ver aqui. Estive em um curso de gestão e fisioterapia no final de semana, onde de 90 pacientes, 70 têm estúdio de Pilates. Vocês entendem como já existe está saturando, gente. Se ainda não saturou nos seus locais, ele vai estar saturando. E você, às vezes, começa realmente, eu tenho o meu diferencial. Eu já fiz diversos cursos de gestão também. A gente tem o nosso diferencial, a gente tem a nossa diferenciação, mas chega um momento que quando a crise chega, gente, as pessoas tendem a fazer o que? Um leilão. É leilão, gente. É leilão porque, às vezes, o seu trabalho é oferecido igual no do vizinho. E, às vezes, o seu vizinho, às vezes, não sabe nem administrar o estúdio, ele vai lá e bota 50%, porque agora é Black Friday. Eu vou fazer Black Friday, todo mundo faz Black Friday. E aí ele trabalha no vermelho. Só que, além dele quebrar ele quebra você. Porque o teu aluno, muitas vezes ele está pouco se importando. Se você tem um bom trabalho, se você realmente está assim, às vezes ele está querendo buscar o quê? Ele está buscando preço. E é no preço que, às vezes, a gente perde um aluno bom, porque a outro profissional do outro estúdio não sabe trabalhar. Então, já existe um exagero de estúdios. Por quê? Era algo muito vantajoso? Era. Eu tenho um estúdio. Eu tenho um estúdio que eu ainda trabalho, não é eu que trabalho, mas é um profissional que trabalha, mas ele era muito mais vantajoso quando eu abri ele. Há 5 anos atrás, sei lá, já faz 8 anos que eu abri o estúdio. Há 8 anos atrás era muito mais vantajoso do que agora, porque o valor era melhor, a gente trabalhava menos com menos alunos, o valor era o mesmo. Hoje, a gente tem que trabalhar o dobro de horas para ter o que se ganhava naquela época. Por quê? Porque agora existe um estúdio em cada esquina. Entendeu, gente? Realmente ser vantajoso para você. Você entende que a gente ouviu ali, tem que ser vantajoso, é sinônimo. Oportunidade, o sinônimo também é vantagem, é benefício, é proveitos, é ganhos, você tem que ter isso. E nós que somos da área da saúde, nós não somos ensinados a olhar isso. A gente é ensinado a ser bons profissionais, a ser bons professores, mas só de bom professor você não vive. Você não sustenta a sua família. Você não tem uma vida que vale, que você realmente sinta, poxa, realmente está valendo a pena, o meu esforço está voltando. Entenderam, gente? Então, você tem que entender isso. Isso é fundamental para quem é da área da saúde. Por mais que a gente não tenha aprendido, a gente tem que buscar aprender isso. E realmente se posicionar, ok, o que eu fiz? Quando eu percebi que realmente o estúdio está saturando, por que eu vou continuar insistindo em algo se eu sei que eu tenho um campo aberto que ninguém faz isso na minha cidade? Por que eu vou continuar insistindo em fazer pilates para adulto se eu sei que ninguém faz pilates para criança? E aí eu tenho todas as crianças para mim? Vocês enxergam que é uma grande oportunidade? E que se você não se der conta disso, vai ter o fulaninho do outro estúdio que vai se dar conta? Mas às vezes o fulaninho lá, ele vai dizer, ninguém está trabalhando com pilates para criança, eu não vou arriscar, eu não vou achar. Só que se você não for, e se você realmente achar que não existe essa demanda, você realmente vai ficar trabalhando na mesma situação. Se você realmente não testar os públicos,
você realmente não encontra. Então, gente, entenda, tem que ter, sim, uma análise do mercado. Você tem que analisar, você tem que olhar e não ficar indo no mesmo lugar que está todo mundo indo. Vai por outro caminho. Faz, daqui a pouco você dá o mesmo, dá aula de Pilates também. Ah, eu gosto tanto do Pilates, mas você vai trabalhar com Pilates, mas com outro nicho de mercado. Com um nicho de mercado onde ninguém faz. Onde precisa ser diferente? Claro que precisa. A gente não ensina a criança do mesmo jeito que ensina adultos. Tem mais vantagens em ensinar crianças do que adultos. Porque, gente, numa família que tem pai, mãe e filho, se o pai perde o emprego, quem eles cortam a atividade por primeiro? Do filho ou dos pais? Quem vocês acham? Da família de vocês, tá? Vocês têm um valor X mensal. Ah, o valor que vocês recebem mensal dá para pagar a atividade do seu filho, a escola, as suas atividades, os seus lazeres. Qual é o primeiro corte que se faz numa família quando se para de ter uma entrada de valor? É o do filho? Ou é o da família, é o do pai e da mãe? 99% das famílias cortam algo para si, ou para a mãe ou para o pai, mas agora para o filho é o último. Então, quando você está trabalhando com o filho, você está trabalhando com algo que é o último a ser afetado na família. Daqui a pouco os pais vão precisar tirar? Vão, mas antes dele tirar o filho, ele já cortou as coisas deles, eles já analisaram o orçamento da família, eles já tentaram fazer de tudo para não tirar o filho. Entenderam, gente? Então, você está trabalhando com a melhor parte da família, que é o filho. A gente faz tudo para o filho. Não só eu, como você, como a maioria da família. Então, você está realmente tendo uma oportunidade de trabalhar com algo que é o tesouro da família, que é os filhos. Certo, gente? Um outro fator. Quando se existe uma demanda grande de profissionais, a tendência dos ganhos, e aí quanto que o profissional ganha? Quanto mais profissional, imagine vocês têm uma loja, tá? Vocês têm uma loja, e aí vocês vendem canetas, tá? É só um exemplo, tá, gente? Vocês vendem caneta, tá? Você tem várias canetas. Aí chega uma pessoa e diz assim, eu preciso de um emprego, eu posso trabalhar com você para vender canetas? Eu cobro R$10 por dia para trabalhar para vender caneta. É só um exemplo, tá, gente? Aí você diz, poxa, R$10 por dia, eu vou gastar R$50, R$250, vale a pena. Vou pegar esse profissional para trabalhar comigo, tá? Aí você tem um profissional. Dali a pouco chega um outro e diz assim, olha, eu estou procurando emprego, eu gostaria de trabalhar para vender canetas na sua loja, eu cobro R$9 para trabalhar por dia. A pessoa que é dona da loja, ela vai dizer assim, por que eu vou pagar 10 se eu posso pagar 9? Aí chega um terceiro, e o leilão começa. Aí começa 8, o outro começa, eu faço por 5. E aí, gente, aquilo que deveria estar mantendo a pessoa para trabalhar, o ganho dela já é lá embaixo. Porque entra nesse leilão de profissionalismo, nesse leilão de mão de obra. E é isso que você tem que fugir agora, o quanto antes. Sai desse leilão, sai dessa roda do rato, porque quanto mais você faz, mais pessoas vão chegar e vão fazer o mesmo trabalho que você e às vezes vão dizer assim, mas eu ainda faço mais barato. E é isso que você precisa entender. As pessoas não querem só mais barato? Não, mas existem momentos em que elas acabam escolhendo o mais barato. E dói, gente, e dói, porque eu sei como é que é. Você faz o melhor que você pode, você trata o seu cliente, você deixa umas balinhas, você manda recado, você agenda, você faz de tudo para ele. E aí chega, sem mais sem menos, ele diz para você, olha só, eu vou ter que parar um tempo, porque aconteceu tal coisa lá na minha casa e tal. E aí você diz, não, tudo bem, né? Aí passa um tempinho e você descobre que ele está num outro estúdio que cobra bem mais barato, mas que a qualidade é bem inferior. Só que naquele momento, aquele seu aluno, ele precisou ir naquele bem inferior porque era o único valor que ele poderia pagar. E aí é que a coisa começa a desengrenar. Então, gente, identifiquem isso. Analise a situação. Olha onde você está se metendo.
Ah, Vânia, eu já estou há muito tempo nesse mercado. Ok, eu não estou dizendo que vocês têm que fechar o estúdio hoje e ir para o lado das crianças, mas começa a abrir uma outra porta de atuação, começa a aprender algo diferente, começa a mostrar, inclusive, que existe essa oportunidade das famílias trazerem os filhos, existe esse trabalho que você já consegue resolver, existe um problema que você enxerga, que os pais enxergam, que você agora pode dizer assim, mas traz a família aqui, traz os seus filhos aqui, que a gente tem uma turma de Pilates para criança. A gente faz um trabalho diferenciado, porque a gente já identificou que precisa fazer esse trabalho. E aí você começa a ver por que o Pilates for Kids é uma grande oportunidade. Porque além de tudo isso que eu estou falando para vocês, ele ainda te dá um retorno muito acima da média do que você está acostumado. Muito acima. No momento que você trabalha com um aluno no estúdio, você pode trabalhar numa outra sala com 5, 6 alunos. E aí, a hora que você gasta para um aluno, você é a mesma hora que você vai trabalhar com 5 alunos. Você entende que você multiplica 5 vezes aquilo que você ganhava? Você entende que você aumenta o seu ganho? Você aumenta. E por que os pais não pagam mais caro? Por que os pais vão pagar esse valor para os filhos? Porque não tem outro que faça isso na sua cidade. Não tem outro estúdio, não tem outro local. Então, quando não tem outra oportunidade, não tem outro lugar, eles vão pagar aquilo que você está pedindo. Se eu tenho uma garrafa de água, tá? Eu tenho minha garrafa de água aqui, tá? A minha garrafa de água, a gente pode comprar ela no mercado por R$2, por exemplo, ok? Agora, se eu estou em um local que não tem um mercado, que não tem água, que só eu tenho água, eu vendo a água por o valor que eu quiser. Tô certo ou tô errado? Hein, gente? Tô certo ou tô errada? E a pessoa vai depender da necessidade dela. Se ela tiver com muita sede, ela não vai daqui a pouco comprar. Agora, se o filho dela disser assim, ai, mãe, mas eu não aguento mais de sede, mãe, eu não aguento mais, eu quero água, eu quero água. Esse pai paga R$50 numa água, porque o filho está pedindo, porque o filho quer, porque o pai sente a dor do filho. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, gente? As grandes oportunidades que tem dentro do método P4K, do quanto isso melhora a sua visão, do quanto isso te ajuda. Durante essa pandemia, gente, os estúdios fecharam. Durante essa pandemia, as escolas fecharam. Durante essa pandemia, as crianças ficaram presas. O que aconteceu? Alunos meus fizeram o quê? Lógico que instruídos por mim, porque sou mentora deles, fizeram uma maneira de trabalhar dentro do condomínio. E o que aconteceu? Aquilo que antes começou como uma situação de emergência se tornou algo que é o principal da vida delas. Hoje, tenho alunas que vivem só do Pilates para criança. Só trabalham com Pilates para criança. Só não, né? Porque a demanda é enorme. Um condomínio chega a ter 150 crianças, gente. Você tem 150 alunos no seu estúdio? Não. Mas, às vezes, num local você tem isso. Então, gente, abra a cabeça. Abra suas visões. Olhe aonde ninguém está olhando. Ou, primeiramente, comece a fazer algo que ninguém está fazendo. Eu não posso garantir, gente, que o ano que vem não tenha mais profissionais. Mas quem começa por primeiro tem a tendência a ter mais pessoas. Quem começa por primeiro começa realmente a colocar um valor que acredita. Quem começa por primeiro estipula as coisas. Ela que vai organizar. A pessoa que começa é a primeira a chegar num lugar. Aonde que vão indicar se só tem um? Naquele lugar. Então, às vezes a gente fica querendo, fica buscando, eu estou buscando inovação, eu estou buscando melhorar, mas às vezes as oportunidades aparecem na nossa frente e às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente não enxerga. Gente, o Pilates para criança é um outro leque aberto, é outra maneira de trabalho. Mas é um trabalho que realmente tem a tendência a estar crescendo, a estar subindo na maré? Tem. Porque o problema está instaurado. O problema existe nas crianças.
Não fazem 15, 20, não, faz um mês atrás eu dei uma reportagem para o jornal e aí eles vieram me perguntar, né, qual era a visão das crianças, o que estava acontecendo, porque eles já tinham percebido que os profissionais os médicos, pediatras estavam relatando que as crianças estavam mais obesas, com aumento de índice de triglicerídeo, colesterol. E aí eles queriam ver a visão do profissional da área que trabalha com criança também. O que ocorreu com essas crianças? As crianças estão muito mais com problemas de desvios posturais. Entenderam, gente? As crianças estão crescendo. Elas não pararam de crescer esse ano. Ou seus filhos pararam de crescer. Ou a roupa que você comprou o ano passado ainda está certinha. Não, você veste uma calça numa criança e você percebe, poxa, a criança cresceu uns 5 centímetros, a calça que era certa agora já está curta. Então, você precisa identificar isso e precisa atacar esse lado quando você enxerga. Isso é o diferencial. Isso é o que faz você realmente se diferenciar. Fazer algo onde ninguém está fazendo. Trabalhar com aquilo que ninguém trabalha. Fazer de uma forma em que ninguém faz. O método P4K é um método que foi desenvolvido para a criança. Não é um método adaptado do Pilates para a criança. Foi desenvolvido. Existe uma metodologia para esse método. Existe. Existe uma forma de ensino para esse método. Existe. Existe uma maneira de conquistar a criança. Existe. Porque você não pode só pensar que eu trabalho com Pilates, agora eu vou pegar a criança e aí você fica na mesma situação. Você só troca no próprio exemplo que eu falei da roda dos ratos, você só troca o rato. Se você continuar trabalhando a mesma estrutura, da mesma maneira que você trabalha com o adulto, você não sai da roda dos ratos. Você continua fazendo a mesma coisa. Entende, gente, o que eu tô falando? E não se trabalha com criança. Não, escreve aí. Não se trabalha com criança da mesma forma que se trabalha com adulto. Criança não é um adulto em miniatura. Não é assim que se trabalha com criança. E não pode ser assim. Porque se você achar que é dessa forma, você erra o tiro, como a gente fala. Você se equivoca. E você perde, às vezes, aquela criança que chegou para você. Que você não sabe trabalhar com ela. Vânia, agora eu faço o quê? Busque informação. Eu saio todo dia aqui trazendo informação para vocês. Eu, inclusive, já dei aula aqui para vocês. Dentro aqui do meu próprio Instagram, no meu canal do YouTube, tem muita informação. E eu, inclusive, vou abrir minha última turma do Método Pilates for Kids em dezembro. Então, anotem aí. Vânia, eu não sei o que fazer, mas esse ano é preparação para o ano que vem. Você vai esperar virar o ano, vai esperar acontecer as coisas, para daí depois você pensar em algo. Não! Você já identificou que está indo por um caminho que não é o melhor? Pare de caminhar para aquele lado. Pare, analise e busque um outro caminho. Eu falei das oportunidades. Eu mostro para vocês. Eu explico para vocês. Eu já estou nesse mercado há 5 anos. Eu não comecei ontem. Só que o que eu percebo é que está melhor ainda do que era. Está melhor. Porque antes as pessoas, os pais, tinham um conceito de Pilates. Hoje eles têm outro. Antes eles achavam que não era necessário. Hoje eles enxergam que é primordial. Antes eles achavam, não, mas meu filho faz outras atividades. E agora que não pode fazer nada? Agora eles precisam de você. Agora que cortou os futebol coletivo, que cortou os vôlei, handebol, basquete, cortou tudo, gente. Mas você pode fazer um trabalho com essas crianças, não pode? Pode e deve. E deve. Então, enxerguem as oportunidades, estejam atentos, estejam sedentos, com sede de aprender. Não cai naquela história de que, mas a minha profissão já não está mais dando certo, eu vou ter que ir fazer outra coisa. E aí eu vejo profissionais da área, fisioterapeutas capacitados, profissionais de educação física, às vezes fazendo bico, gente. Eu tive que pegar um bico aqui, eu estou fazendo umas faxina. Quantos fisioterapeutas que eu vejo fazendo faxina, não que não seja que não seja um trabalho
que sim, que é digno, mas se você tem um conhecimento, se você tem um estudo, você inclusive atrapalha as pessoas que já fazem isso. Você está pegando o lugar de alguém, mas porque você às vezes não se deu conta que você está caminhando no meio de uma multidão, gente. E que se você olhar para o lado, você vai ver que tem um caminho praticamente vazio. Que você vai investir em você? Claro que você vai investir em você. Mas o investimento que você investe em você, ele retorna N vezes. Proporcional ao quanto você investiu para uma graduação. Quanto você investiu para ter uma formação. Muito mais do que você pode estar investindo para ter um outro caminho. E um caminho certo, um caminho que dá resultado, um caminho que, inclusive, fez pessoas saírem da depressão no meio da pandemia, porque fechou tudo e agora eu faço o quê? Eu vivo de quê? Eu vou pagar minhas contas como? E aprendendo, gente. Mesmo não precisa você ter formação em Pilates. Ah, Vânia, mas eu não tenho curso de Pilates. Não precisa. Até é melhor às vezes que não saiba. Sabe por quê? Porque que nem a pessoa que aprende a dirigir um carro e ela já dirigiu. Ela é cheia de vício, ela é cheia de outras formas. Ela já vem meio que padronizada de que tem que ser desse jeito. E aí ela erra às vezes, porque ela aprendeu de um jeito que não é o que deve ser ensinado. Quando você vai ensinar a criança, até é importante que você comece a ensinar sem saber quase nada. Porque aquilo que você vai aprendendo, você vai ensinando a própria criança. E você aprende ensinando a criança. Mas aprende a maneira de ensino da criança. Não o ensino do adulto adaptado para a criança. Que é o que às vezes a gente percebe. Que às vezes que realmente você deve estar pensando, mas eu já vi um estúdio aqui, eles estão trabalhando com os pais, com as crianças junto. Mais um erro. Eu vou falar sobre esse erro também. Se você acha que, vou trabalhar pai, mãe e filho. É um erro. E vou falar durante essa semana também por que é um erro. Então, você precisa identificar essas grandes oportunidades. Vocês entenderam, enxergaram as oportunidades que o P4K tem para vocês? Vocês entenderam a gama de informações que vocês podem estar colhendo para que vocês realmente vão pelo caminho certo? Para que vocês possam explorar lugares, para que vocês possam explorar situações, para que vocês possam ganhar, mas ao mesmo tempo a criança ganha, a família ganha. Quando eu disse no início que todo negócio ele tem que ser um ganha-ganha, a pessoa ganha, mas o profissional que está trabalhando também ganha. A criança ganha com o seu trabalho, ganha muito, gente. Você, inclusive, está impedindo que essa criança se torne um adulto com problemas posturais. Você, inclusive, está economizando, daqui a pouco, anos da família tendo que fazer fisioterapias para reabilitar alguma coisa. Ou tirando uma criança, daqui a pouco, de um bloco cirúrgico porque ela teve um desvio tão grande na infância que gerou uma escoliose gigantesca. E você acha que o seu trabalho não contribui? Você já pensou, já parou para pensar isso? Quantos adultos você trabalha hoje que têm problemas que ocasionaram na infância? Quantos? E é por isso que eu identifiquei que o Pilates para criança tem que ser trabalhado, tem que impedir algo de acontecer. A gente usa a máscara para quê? Para impedir de pegar o vírus. Por que se faz um trabalho em adultos e não se fazia em crianças? Por que se trabalha todo o problema e não se trabalhava a causa? Se a causa é a criança. E se hoje a gente tem adultos com problemas, imaginem, gente, essas crianças de hoje, como vão se tornar adultos? Se elas estão num sistema muito pior do que os adultos os adultos que a gente tem hoje, do que quando nós fomos crianças. Quando nós fomos crianças, nós tínhamos muito menos problemas, porque nós éramos crianças mais saudáveis, com mais oportunidade, com mais formas de sermos crianças. Nós éramos crianças, nós tivemos infância. Hoje, as nossas crianças, muitas delas não têm uma infância saudável. Muitas delas vivem um período de praticamente estão trancadas.
Tu não vê muitos lugares crianças brincando na rua, tu não vê em muitos lugares crianças brincando com brincadeiras saudáveis, de, sei lá, pega-pega, se esconde-esconde, stop, pulando corda. Tu não vê. E eram atividades que nós fazíamos. E que eram atividades que estimulavam? Sim. Eram atividades que fortaleciam? Sim. Eram atividades que realmente faziam ter prazer em fazer? Sim. E o que é feito hoje? Nada. Agora, hoje se torna o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. A criança pega e diz assim, deixa eu pegar o celular, papai, deixa eu jogar um joguinho. Aí, o que a gente acaba fazendo às vezes? Não dá para deixar a criança lá na rua, é perigoso. Agora tem Covid, ela não pode se misturar com ninguém. Então, o que a gente faz? Dá o celular, a criança fica lá horas e horas e horas e horas, brincando no celular, jogando, olhando coisa que não deve. Então, tudo isso, gente, tudo isso que eu falei, eu realmente espero que você tenha enxergado a oportunidade. Porque é uma oportunidade gigantesca. Ela pode vir a vir de novo? Pode. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a maré subiu. E vocês podem estar surfando essa maré. É uma maré alta, é uma maré que está contribuindo, é uma maré que está ajudando vocês. Então, aproveitem o momento, aproveitem a oportunidade, aproveitem e realmente se posicionem, analisem, façam um relatório da sua vida, veja se você está entrando ou se você está há muito tempo num caminho que não está dando retorno, que você tem que trabalhar 10, 12 horas e chega o final do mês, você mal consegue pagar as contas. Se isso está acontecendo, está errado. Porque tem que sobrar. Tem que sobrar. Tem que ter um retorno para vocês. Porque não existe pessoa que trabalha, não retorne nada, ela continue motivada. Então, pense no quanto você pode melhorar. E eu realmente quero dizer para vocês, gente, que esse pensamento é o melhor. Você entender que você vai ganhar, mas você também vai fazer a outra pessoa ganhar. Dentro do Pilates, dentro do P4K, que é o método que eu ensino, você ganha, e ganha autoridade, e ganha remuneração, e ganha autoestima, e ganha vontade de trabalhar, e ganha reconhecimento. E a criança e as crianças que estão com vocês também ganham. Ganham atividades adequadas, ganham um profissional que sabe trabalhar, ganham uma prevenção a longo prazo, ganham um olhar alinhado com o desenvolvimento da criança. E a família ganha segurança de saber que o seu filho está crescendo saudável. Então, quando os dois lados ganham, gente, essa é a melhor forma. É bom para todo mundo. É bom para eles, é bom para você, é bom para que as coisas realmente comecem a acontecer. É bom que você enxergue dessa forma e que você passe a realmente identificar como isso pode transformar a sua carreira. Como isso pode transformar a maneira como você vinha trabalhando, o rumo da sua vida que vinha tendo. E aí você pode, sim, sair de uma situação que estava indo estava decaindo e ir para uma que está em ascensão. Imagine você entrar no mercado do Pilates, né? Com o que você sabe hoje, há 6, 7 anos atrás. É isso, gente. Essa é a analogia. Entenderam, gente? Então, você precisa ter isso muito convicto de você, que precisa ser feito algo. Nós estamos numa outra era, nós estamos num outro mercado. Todas as empresas, todas as pessoas que ensinam e que realmente estão dentro do mercado, eles falaram e falam que esse ano teve uma progressão de 5 anos, teoricamente, correspondente à evolução tecnológica que aconteceu. Então, é como se a criança tivesse há 5 anos, né, aprendendo coisas e que a gente precisa, inclusive, ensinar coisas a mais para elas. Tá? Então, nós precisamos progredir também. Não é só o iPhone que lança iPhone 12, não é só as empresas que fazem o delivery, não é só a forma de comprar agora roupa na internet, mas hoje a gente pode aprender, inclusive, com os melhores profissionais. Hoje a gente pode escolher os cursos que a gente quer.
não preciso fazer aquele curso, só tem esse curso que vem na minha cidade. Não, hoje você tem a possibilidade de ter o melhor ensino com quem você quer aprender, com o melhor profissional da área, com quem realmente faz aquilo que ensina. Então, se preparem. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se preparem e continuem aqui comigo, continuem aqui que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza que vocês vão enxergar no mercado que realmente vai mudar a vida de vocês. Já mudou de vários alunos e pode ser a sua também que vai ser mudada. Certo, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente gosto muito de falar sobre Pilates para criança, sobre o método P4K, um método que eu tenho maior carinho. Eu realmente desenvolvi aqui ele, ó. Eu realmente desenvolvi ele, ó, para vocês verem aqui. Aqui as nossas bolsinhas, ó, que a gente faz. Que eu realmente desenvolvi e criei juntamente eu com Deus, né, e com todo o meu repertório de vida, de vivência, mas melhorando aquilo que já era bom, né? Então, eu tenho certeza que quem entrar nesse mercado não vai se arrepender e vai ver a sua vida realmente progredir ainda mais, tá? Sair das rodas dos ratos, sair daquele sistema que não era bem remunerado, um sistema que não é bem visto, que não é valorizado, e ir para um mercado que realmente está em crescimento. Certo, gente? Muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Eu desejo que se inicie mais um ciclo, né? Uma semana é mais um ciclo e que esse ciclo realmente possa agregar ainda mais na vida de vocês. Aguardo vocês amanhã às 7 da manhã para nossa live também. E se puderem, deixe um like aqui nessa live. Era isso. Beijo grande, fique com Deus e até amanhã às 7. Tchau, tchau.